Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do nosso curso aqui, GeoGebra para professores, né? E a ideia é que a gente vai dar uma visão assim, bem ampla do GeoGebra, as várias aplicações que a gente pode dar ao GeoGebra, né? Mas neste vídeo eu vou fazer uma breve introdução e histórico do GeoGebra, né? Então, para começar, a gente pode tentar definir o que é o GeoGebra hoje em dia, né? Eu acho que uma boa definição é a gente dizer que o GeoGebra hoje é um ambiente completo para a produção e divulgação de conteúdo matemático interativo, né? Então a gente pode construir aqui, fazer construções geométricas, gráficos de funções, vários conteúdos matemáticos, né? E também a gente tem como disponibilizar estes conteúdos na internet. Então é um ambiente completo para produção e divulgação de conteúdo matemático, tá? A gente acessa o GeoGebra por este link aqui, né? www.geogebra.org, tá? Então aqui a gente tem várias possibilidades, a gente pode baixar o aplicativo para rodar no computador, mas hoje em dia isso não é necessário. Se você quiser, pode fazer todas as construções e as aplicações usando o próprio navegador aqui, né, de internet, o Chrome, o Firefox, tá certo? Então a gente não precisa baixar nenhum aplicativo. Isso é uma coisa muito boa porque nem sempre a gente tem acesso, né, a poder instalar aplicativos nos computadores. E é muito mais conveniente, muito fácil rodar tudo aqui no próprio navegador, né? Então, antes de começar a ver os aspectos aqui do GeoGebra, do aplicativo em si, vamos fazer um pouco de lembrar aqui a história do GeoGebra, né? Tudo começou com esse trabalho aqui de dissertação de mestrado do Marcus Oenwarter, né? Que é um pesquisador lá da Áustria, da Universidade de Salzburgo, né? Que ele produziu essa dissertação aqui sobre um sistema, né, de geometria dinâmica e álgebra no plano, né? Então esse era o conceito inicial de produzir o que a gente pode chamar de um aplicativo de geometria dinâmica, como existem vários outros, né? O Cabri, o Geometry Sketchpad, são exemplos de software, aplicativos de geometria dinâmica, né? Que eu vou dar um exemplo aqui exatamente do que é. Então existem vários, e o GeoGebra se pode pensar como mais um, mas o fato é que, por algumas razões, o GeoGebra acabou se tornando quase que um padrão, né? Hoje o GeoGebra é o aplicativo mais usado para confecção de conteúdo matemático de vários tipos aqui, né? E por várias razões, né? Porque ele é um software livre, né? Você não precisa pagar nada para usar. Ele é disponível em várias línguas, né? Então tem português, inglês, espanhol. Então isso é muito importante se você quer aplicar, usar um aplicativo desse nas escolas, né? Usar a linguagem de cada país, a língua de cada país. E você ainda tem um aspecto interessante que foi pensado desde o começo no GeoGebra, que é essa visão que a gente pode ter ao mesmo tempo de cada objeto na sua representação geométrica e na sua representação algébrica, né? Então isso é algo muito importante também do ponto de vista didático, porque você pode mostrar para o aluno, né, que todo objeto, cada objeto geométrico corresponde a um objeto algébrico e que se você altera um, o outro altera também de uma certa maneira, né? Então você trabalha com essas múltiplas representações de um mesmo objeto. Isso foi um objetivo desde o início do Marcus, né? E entre outros aspectos, né? Então, basicamente o GeoGebra começou como mais um aplicativo de geometria dinâmica, mas aos poucos ele foi ganhando corpo, né? E hoje em dia tem mais de 200 pessoas que trabalham no desenvolvimento do GeoGebra, na manutenção do site e tudo mais. Fora as milhares de pessoas no mundo que trabalham diariamente com GeoGebra e produzem conteúdo que a gente pode acessar aqui, tá certo? Pelo site do GeoGebra. Então esse é um aspecto interessante também, que mesmo que você não produza conteúdo, você pode utilizar material produzido por outras pessoas, simplesmente pesquisando nessa barra aqui de pesquisa, tá? Então vamos rapidamente ver qual é essa ideia, qual é o conceito por trás
de um aplicativo de geometria dinâmica, né? Então a gente pode acessar aqui o aplicativo do GeoGebra clássico aqui, né? Que é este link, e abre uma nova janela. E a gente pode aqui, vou fazer uma construção geométrica simples para ilustrar essa ideia da geometria dinâmica, né? Então, por exemplo, a gente vai entrar em mais detalhes aqui no decorrer do curso, mas só para dar um exemplo, né? Eu posso criar aqui pontos com essa ferramenta. Então eu crio os pontos A, B e C, vou fazer um triângulo, e a minha ideia aqui é dar uma demonstração visual, digamos assim, né, daquele teorema que diz que as mediatrizes de um triângulo, né, são concorrentes em um ponto que é o centro do círculo que circunscreve o triângulo. Então eu posso construir aqui com essas ferramentas os lados do triângulo, os segmentos aqui que formam os lados do triângulo, né? Então eu tenho ferramentas para fazer várias construções usuais, construir perpendicular, paralela, etc. E aqui a mediatriz. Eu posso clicar nos segmentos para produzir as mediatrizes. E aí a gente nota, né, que é um teorema, que essas mediatrizes são concorrentes neste ponto aqui, ponto D, que vem a ser o centro de um círculo que circunscreve o triângulo, né? Então eu posso acessar a ferramenta aqui de círculo aqui, clicar no ponto D e no ponto em um dos vértices e automaticamente, né, todos os vértices do triângulo são pontos aqui do círculo, né? Então esse é o teorema. E o que é interessante é que essa construção não é estática, né? Eu posso, usando aqui essa ferramenta da setinha, né, de mover, posso mover os pontos e a construção se atualiza, né, de acordo com as definições que a gente deu para os objetos. Então essa reta aqui eu defini como a mediatriz do segmento AC, então qualquer que seja a posição de A e C, essa reta aqui sempre vai ser a mediatriz do segmento AC. Tá ok? Então, a gente tem uma construção dinâmica. Essa que é a ideia original do GeoGebra, né? Um aplicativo de geometria dinâmica, né? Mas um aspecto interessante do GeoGebra, como eu falei, é essa possibilidade de você ter múltiplas representações dos objetos matemáticos, né? Então, a gente pode acessar aqui, através desse menu, pedir para exibir a janela chamada janela de álgebra. Então, eu tenho aqui do lado direito a janela de visualização, a janela gráfica, digamos assim, onde a gente exibe os objetos geométricos, e do lado esquerdo eu tenho a chamada janela de álgebra, onde eu tenho a representação simbólica, né, desses objetos aqui. Então, para os pontos, eu tenho as coordenadas dos pontos. A gente não está vendo, mas tem um sistema de coordenadas aqui por trás. Tá certo? Para cada um dos segmentos, ele mostra o comprimento do segmento, né? A mediatriz aqui, ele representa, para cada uma dessas mediatrizes, a gente tem a equação da reta. Tá certo? A gente pode escolher se a gente quer a equação da reta nessa forma, né? Forma geral, ou nessa forma y igual a x mais b, né? Então, a gente tem, além de representar trabalhar com as representações aqui geométrica e algébrica, a gente tem as múltiplas representações algébricas do mesmo objeto, né? Então, tudo isso aqui é muito útil quando você está trabalhando esses conceitos com os alunos. Tá? E aqui a gente vê essa ideia da geometria dinâmica de que você tem objetos, né, que são dependentes de outros. Então a gente tem uma hierarquia de objetos, né? Então, por exemplo, essa reta mediatriz aqui, ela depende dos pontos A e C. Se você mexe o ponto A ou mexe o ponto C, né, essa mediatriz vai mudar. Tá? Então a ideia é que num aplicativo de geometria dinâmica a gente tem as construções geométricas
que dependem de certos parâmetros, né, de certos pontos, que se você modificá-los, você causa uma mudança potencialmente em toda a figura, não é isso? E o computador atualiza isso de acordo com as definições que você deu para os objetos. E assim, um aspecto interessante é que você, o aluno, pode perceber esses invariantes, né, essas coisas que não mudam independentemente da posição dos parâmetros iniciais. Então, este teorema aqui é um caso bem claro, né? Que a gente está vendo aqui que esse teorema ele deve ser verdade, né? Que independentemente da posição dos parâmetros iniciais, dos pontos, este ponto que foi construído aqui, né, a partir dos pontos iniciais, ele é sempre o centro de um círculo que circunscreve, que passa pelos pontos iniciais. Tá? Então, isso é o primeiro passo, né, da descoberta de um fato matemático, e depois a gente pode tentar demonstrar isso, né, usando ou geometria analítica ou geometria euclidiana para tentar demonstrar isso. Então a ideia desses aplicativos é essa, de você permitir construções geométricas dinâmicas que possam levar à descoberta, né, de certos invariantes, de certos fatos que são teoremas, e depois você pode tentar demonstrá-los, né? Só que o GeoGebra ele foi além, né? Com o tempo ele foi ganhando outras funcionalidades além da mera possibilidade de você fazer construções geométricas, né? Então a gente tem, só para dar uma olhada rápida aqui, a gente tem uma parte de planilha eletrônica, que é algo muito útil para trabalhar sequências e séries, né? Ou matemática financeira, ou estatística, né? Então ele tem uma planilha eletrônica embutida. Temos a janela de visualização 3D aqui, onde a gente pode visualizar objetos tridimensionais, né? Funções, superfícies, curvas no espaço, poliedros. Então isso é muito útil também para o ensino, né? Que já que é algo às vezes mais difícil de visualizar, né? Algo que está no espaço. A gente tem a parte de cálculo simbólico, que é uma espécie de... Ele tem alguns recursos que a gente encontra em softwares como o Maple e o Matemática, né? De cálculo simbólico, onde a gente pode resolver equações simbolicamente, calcular derivadas de funções, integrar funções simbolicamente também. Então ele tem esses recursos. Não é tão desenvolvido quanto nesses aplicativos específicos, né? Quanto matemática, por exemplo. Mas já funciona muito bem. E outros recursos aqui, a parte de probabilidade, que eu não mexo muito, mas eu sei que tem, tá certo? E outros recursos que tornam o GeoGebra uma ferramenta assim, fantástica para a gente estudar vários aspectos da matemática. Então é por isso que hoje em dia a própria documentação do GeoGebra não fala, não se define, né? O GeoGebra hoje não se define como apenas um mero aplicativo de geometria dinâmica. Se você for olhar lá, eles dizem que o GeoGebra é um aplicativo de matemática dinâmica, né? Onde você pode trabalhar com vários objetos matemáticos diferentes de uma maneira dinâmica. Sejam objetos simples, né, da geometria plana, como segmentos, círculos, retas, né, ou objetos mais complexos, como funções, curvas, superfícies. Então a gente pode trabalhar todos esses objetos dinamicamente. Tá certo? Então, este foi só uma breve introdução aqui ao GeoGebra, e nos próximos vídeos a gente vai descer aqui em detalhes e tentando sempre tornar os vídeos curtos e sobre um tema específico. Tá ok? Até mais.